Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus. Muito bom estarmos aqui mais um domingo. Obrigado, Eli. Mais uma manhã na presença do Senhor para ouvirmos e aprender aquilo que Ele tem reservado para nós. Pela manhã, nós estamos estudando 9 marcas acerca de uma igreja saudável. O que uma igreja precisa para ser saudável? Essa foi a pergunta que nós fizemos no último domingo pela manhã. E essa série de 9 marcas é baseada num livro que tem o mesmo nome, 9 marcas de uma igreja saudável, do pastor Mark Dever. E ele faz o seguinte questionamento para começar a elaborar essas 9 marcas de uma igreja saudável. Ele diz assim: quais são os filtros, os critérios, as características que você procura em uma igreja para você frequentar? Aí você pode pensar assim: não, pastor, mas eu sempre sou dessa igreja aqui desde que nasci. Mas se você precisar mudar, se acontecer alguma coisa e você precisar ir para outra cidade, quais serão as características que você irá procurar numa comunidade de fé para você fazer parte daquela igreja? E aí ele vai começar a elaborar a ideia de que é possível a gente procurar e frequentar uma igreja saudável. É fato que a igreja nunca vai ser perfeita, mas mesmo a igreja sendo imperfeita, composta por pessoas imperfeitas, ela pode ser uma igreja saudável. E nós vimos no domingo passado que a primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva. Deveria ser o primeiro filtro, o primeiro critério, o mais importante que deveria ser levado em conta quando as pessoas forem procurar uma igreja para frequentar. Uma igreja para você, uma igreja para sua família, uma igreja para os seus filhos. E às vezes as pessoas estão procurando muitas coisas nas igrejas. Estão procurando uma igreja com estacionamento confortável, procurando uma igreja com espaço kids amplo, procurando uma igreja com segurança e conforto. Mas será que esses deveriam ser os critérios a serem analisados na responsabilidade de darmos o destino da nossa alma ao cuidado de uma comunidade? Aí ele vai elencar para nós 9 características que ele julga ser necessários para uma igreja saudável. Quando ele diz que a primeira marca é a pregação expositiva, ele diz que todas as outras marcas dependem dessa. Porque a forma como uma igreja prega, a forma como uma igreja comunica aquilo que crê a partir do púlpito, formatará toda a crença da nave da igreja. Então, se nós tivermos um púlpito fraco, teremos uma igreja fraca. Mas se nós quisermos ter uma igreja forte, precisamos ter um púlpito forte. Então, a pregação expositiva, que não é só uma pregação bíblica. Pastor, qual que é a diferença? Eu posso pregar uma mensagem temática e ser uma mensagem bíblica. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre o novo nascimento. E aí eu posso pegar vários textos da Bíblia, principalmente versículos isolados, de toda a Bíblia que diz sobre o novo nascimento, nascer do Espírito, e fazer uma mensagem bíblica, porém não expositiva. É pecado pregar de maneira temática, textual, que não seja expositiva? De maneira nenhuma, não é pecado. O problema é que ela não alimenta como a expositiva alimenta. Vocês perceberam, depois que nós começamos a pregar expositivamente, a partir do Evangelho de Marcos, agora nós já estamos pregando Apocalipse, que a pregação expositiva, ela traz alguns benefícios que outras pregações, por exemplo, não trazem. Que é o estudo daquele pequeno texto e saber tudo que nós podemos saber daquele pequeno texto e sairmos maravilhados com as riquezas e aplicações espirituais que um texto da palavra de Deus pode trazer para nós. E nós saímos aqui depois das pregações expositivas
extasiados, maravilhados. Como que a palavra de Deus pode ter essas riquezas? Como que isso estava ali? Porque eu li a vida toda, todo ano eu leio, mas nunca vi isso no texto. Esse é o benefício da pregação expositiva. É quando nós pregamos a palavra de Deus fielmente, quando nós pregamos o texto e somente o texto. Não há espaço para opiniões do pastor, não há ideias humanas, não há filosofia sendo ensinada. É a própria palavra de Deus falando à igreja. E quando nós lemos, explicamos e aplicamos a palavra de Deus, nós cremos que é o próprio Deus falando. A segunda marca que ele vai propor, e é essa que nós vamos falar nessa manhã, é a marca da teologia bíblica. Ah, pastor, mas esse negócio de teologia não é só para teólogo? Esse negócio de teologia não é só para pastor, seminarista? Claro que não. Teologia é para todos aqueles que se relacionam com Deus. Sabia que todos nós somos teólogos? Bons ou maus, nós somos teólogos. Alguns não sabem que são, e às vezes são teólogos ruins. Outros sabem que são teólogos e se relacionam, buscam melhorar no seu relacionamento para com Deus. Então teologia não é coisa de acadêmico, não é coisa de faculdade, de seminário. Teologia é coisa de igreja. Igreja faz teologia. E o que é fazer teologia, pastor? É se relacionar com Deus. É buscar estar mais capacitado para se relacionar com Deus cada vez melhor. No próximo domingo nós vamos falar sobre uma igreja descrita em Apocalipse, que é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja muito bíblica, teologia saudável. Os caras são bons de Bíblia. Só que Jesus tem uma coisa contra ela que diz assim: tenho porém contra ti, que deixasses o teu primeiro amor. A teologia, ela tem esses riscos, sabe? Nós podemos estudar e esfriar. Quem nunca ouviu aquela famosa frase: se você começar a estudar teologia, você vai se esfriar. Na verdade, a teologia nos esfria de muita coisa, nos faz perder a fé em muitos deuses que nós criamos. Mas essa ideia do primeiro amor, algumas pessoas interpretam muito errado, porque acham que nós temos que viver aquela primeira paixão da conversão o resto da vida. Mas não é essa a interpretação correta. Porque hoje eu não tenho mais aquele ímpeto e aquela emoção da minha conversão. Mas hoje eu amo a Deus muito mais do que eu amava no início da minha conversão. A teologia foi me apresentando Deus de uma forma que eu não conhecia Ele no primeiro amor. Agora, hoje, enquanto eu fui me relacionando e conhecendo, eu o amo muito mais do que eu amava no começo. Hoje eu me relaciono com Deus muito melhor do que eu me relacionava. Então, essa ideia de primeiro amor não é a ideia de viver sempre o primeiro passo da caminhada, mas é a ideia de viver naquela mesma intensidade, de amar do mesmo jeito, de amar emocionalmente como você amava, mas também ter crescido racionalmente a ponto de você estar melhor agora do que era no início. Então a teologia serve para isso. Uma boa teologia nos apresentará Deus de maneira correta. E é impossível nós conhecermos a Deus da maneira como a Bíblia o apresenta e nós não nos maravilharmos. Qual é a teologia que esfria o crente então? A teologia que ensina um Deus errado. A teologia que não mostra Deus como Ele é. A teologia que não revela a revelação de Deus para nós. E por que é importante, pastor, observar essa característica numa igreja, se ela tem teologia bíblica? É importante porque uma igreja saudável precisa cultivar uma compreensão correta da Bíblia como um todo. E como nós interpretamos a Bíblia como um todo, vai moldar a nossa vida, o nosso culto e a nossa missão. Se nós tivermos uma interpretação equivocada, uma visão equivocada de Deus, muito provavelmente a nossa vida com Deus também será defeituosa. A saúde da igreja, uma igreja saudável, depende exclusivamente de uma visão correta de Deus e da sua obra revelada na Bíblia.
a teologia bíblica é essencial para uma pregação fiel, para uma adoração verdadeira e para um discipulado sólido. Se nós errarmos na nossa teologia, nós erraremos o alvo. Se nós errarmos em entender Deus, nós erraremos a adoração. Se nós não conhecermos Deus como Ele se revela na Bíblia, nós poderemos estar adorando um Deus errado. Tá bom, pastor, agora como que a gente pode avaliar se a nossa igreja, a primeira igreja batista de Mesquita, ela pode ser, ela pode ter uma teologia bíblica para ser uma igreja saudável? Vamos começar pelo início. E a pergunta inicial é: por que uma igreja precisa de doutrina? Por que uma igreja precisa de teologia? Não basta só pregar que Jesus é amor, pastor? Não basta pregar só que Jesus é amor. Porque nós temos muitas igrejas hoje que são guiadas pelo pragmatismo. E o que é o pragmatismo? O pragmatismo é a ideia de aplicar tudo aquilo que funciona. Não importa os meios, o que importa é o fim. Não importa como nós vamos fazer, o que importa é alcançar o que nós queremos. Não importa o que é certo, importa aquilo que dá certo. E se nós trocarmos a fidelidade pelo resultado, nós poderemos ter uma igreja cheia de pessoas que vão para o inferno. Se nós trocarmos ou medirmos o resultado, a qualidade, a saúde de uma igreja pela quantidade de pessoas que ela consegue ajuntar, e não pela fidelidade do evangelho que ela apresenta a essas pessoas, nós podemos encher essa igreja e enganá-las, achando que estão indo para o céu e no final elas acordarem no inferno. Então não basta dizer só que Jesus é amor, não basta só aplicar aquilo que dá certo, é preciso fazer aquilo que é certo. Algumas igrejas implicam métodos de marketing, apelam para as emoções, as sensações, para fazer com que a igreja seja mais badalada, mais pop, mais atrativa. E isso vai fazendo com que a gente desvie do propósito, que não é encher a igreja, mas permanecer e fazer com que aqueles que estão aqui permaneçam até o fim. É claro que uma igreja saudável cresce, porque todo organismo saudável está em desenvolvimento. Uma igreja que não cresce, muito provavelmente não é saudável. Mas também nós não podemos medir a saúde da igreja pelo crescimento, porque nem todo crescimento é saudável. Inchaço também cresce, mas não é saudável. Então nós precisamos de uma boa teologia, uma teologia bíblica, uma teologia, e quando eu digo doutrina, ontem nós tínhamos aqui nós tínhamos 11 pessoas na classe de 4 passos, o curso de 4 passos, que é o curso introdutório para as pessoas que querem fazer parte da nossa igreja. Então, a partir de hoje, de ontem, nós temos 11 pessoas aptas a fazerem parte da nossa família. Nossa igreja está crescendo. Há pessoas que já são batizadas, que serão recebidas por aclamação, e a maioria deles não são batizadas ainda e vão ser batizadas no retiro. Uma igreja que não cresce tem problema, mas uma igreja saudável cresce. E nós precisamos entender que, aí eu disse para eles ontem, as pessoas perguntam assim: pastor, qual que é a doutrina da sua igreja? E eu sempre respondo: a doutrina da nossa igreja é a Bíblia. Porque a doutrina é aquilo que nós cremos, é aquilo que nós professamos, é aquilo que nós lemos e entendemos da Bíblia. Isso é doutrina. Só que quando as pessoas perguntam qual é a doutrina da minha igreja, eu sei o que elas querem dizer. Elas querem saber se na minha igreja pode usar brinco, pode usar maquiagem, se pode cortar cabelo, se pode usar bermuda, se pode jogar bola. Eu sei, mas isso não é doutrina. Isso é usos e costumes, gostos, preferências pessoais, etc. Mas agora, qual que é a nossa doutrina? Qual que é a nossa teologia? É tudo aquilo que nós entendemos a partir da Bíblia. E aí tem uma hora que o autor vai dizer assim no capítulo 2, nessa marca 2, ele diz assim, ideias erradas sobre Deus levam a práticas erradas. Uma igreja saudável precisa de uma visão correta de Deus. Aqui,
nós precisamos entender que a maneira como nós nos relacionamos com Deus perpassa pela forma que nós entendemos Deus. É possível nós adorarmos Deus e estarmos adorando um Deus errado? É possível nós criarmos um Deus à nossa imagem e semelhança, aos desejos do nosso coração, achamos que estamos adorando ao Deus Supremo e Criador, mas no final estarmos adorando ao Deus que nós mesmos criamos? Se nós suplantarmos em Deus as nossas expectativas, corremos o sério risco de adorarmos um Deus que nós mesmos criamos. E aí nós não queremos, e nós vemos muitas pessoas que não querem um Deus que os confronta, não quer um Jesus que discorde deles, não quer uma igreja que corrija o comportamento deles, porque eles querem um Deus que concorde com eles. No final, eles não querem Deus, eles querem a si mesmo. Agora, pastor, como que nós podemos adorar o Deus correto e destruir os deuses que o meu coração cria? A partir do momento em que nós desconstruímos aquilo que nós achamos sobre Deus e passamos a observar, aprender direto da fonte aquilo que Ele se revelou e o que nós podemos saber dele. Nós só teremos a garantia de que estamos adorando um Deus correto, verdadeiro, e não um Deus segundo a nossa própria imagem, quando nós tirarmos o Deus da Bíblia para a nossa vida e não um Deus da nossa própria mente. Oséias 4:6 vai dizer que o povo perece porque falta conhecimento. Uma igreja que não conhece a Deus pode estar adorando qualquer outro Deus, mesmo menos o Deus da Bíblia. Uma igreja que não tem a teologia bíblica, que não tem a sua doutrina que emana da Bíblia, que não tem as suas crenças e os seus ensinamentos que saem da Bíblia, e por isso a pregação expositiva é tão importante. Por quê, pastor? Porque se nós não tirarmos a nossa pregação, se o pastor não pregar aquilo que está escrito, ele pode cair na tentação de pregar aquilo que ele quer pregar. E aí eu repito aquilo que eu disse no domingo passado. Já ouviram aquela pregação já ouviram o pastor dizendo assim: olha, eu já tenho a mensagem para domingo, só me falta o texto bíblico. Como assim? Na verdade, ele quer mandar uma indireta para a igreja, e ele já tem o que ele quer falar com a igreja, ele só precisa de um texto bíblico para dar respaldo àquilo que ele quer falar para a igreja. Mensagens não podem sair do coração do pastor, mensagens não podem sair da cabeça do pastor, mensagens que alimentam a igreja não podem sair das opiniões, dos gostos pessoais e das ideias do pastor. Uma pregação expositiva é uma pregação que nós expomos a Bíblia e expomos o que Deus falou naquele tempo e o que isso quer dizer para nós agora. O pastor não pode falar aquilo que ele quer falar, o pastor deve falar aquilo que Deus está falando na sua palavra. E é através da pregação expositiva que nós fazemos uma boa teologia bíblica. Porque se nós ficarmos pegando textos isolados, e eu dei vários exemplos aqui no domingo passado, mas parece que o que a Júlia mais gostou foi aquele do Salmo 91. 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita, e o crente está achando lá, eu não vou ser atingido, e pega o Salmo 91 e prega na parede da sua casa e diz, o vizinho vai invejar a outra, vai querer o marido da outra, mas aqui na minha casa não vai. Pois é, esse Salmo não é sobre você, esse Salmo é sobre Jesus. Os inimigos caem ao seu lado, e ele não é atingido. Agora nós vão roubar o nosso celular, vamos acometidos de doença, a morte vai visitar o nosso lar, nós vamos sofrer a pregação do espinho, Satanás vai nos bater, vai nos jogar no chão, nós vamos sim cair, mas o máximo que ele pode nos fazer é nos colocar de joelhos diante de Deus. E se Satanás te fez ficar de joelhos diante de Deus, ele já te abençoou.
Então nós precisamos, irmãos, interpretar a Bíblia de maneira correta, porque nós podemos usar a Bíblia para aplicarmos aquilo que nós queremos. Filipenses 4,13. Tudo posso? Aí, meu irmão, eu posso carro zero, eu posso conta cheia, né? Eu posso comprar e não pagar, eu posso, ué. Jesus falou que eu posso, não é não? Não é sobre isso que o texto está falando. Posso passar fome, posso passar dificuldade, posso sofrer, mas em tudo terei como satisfeito, porque eu posso passar necessidade, porque Cristo me fortalece. Mudou totalmente. Não, isso aí eu não quero para mim não. Esse texto eu não quero não. Então se nós podemos, e agora eu vou dizer uma coisa para você. Por que há tantas igrejas, tantas interpretações diferentes, a partir de um texto que é único, milenar, há 2000 anos é o mesmo e não foi modificado? Porque nós podemos usar a Bíblia da forma como nós quisermos. Nós podemos pegar um texto e dizer assim, aqui Deus odeia o divórcio. Irmãos, eu não vou nem falar o que eu descobri ontem. Aí, um canalha, o problema é que agora está gravando, eu não posso falar essas coisas. Não posso, eu vou ser cancelado na internet. E aí um rapaz, um presbítero de uma igreja aí, estava se relacionando com uma amiga da minha mãe lá no Iapu. Ontem eu descobri isso, que eu fui no Iapu, que um pai de um amigo meu morreu. Aí estava se relacionando, bacana, o cara bonitão, não, ficava lá, se relacionando mesmo, solteirão, pá. Até que essa amiga da minha mãe falou com a outra amiga dela, e a amiga dela era da igreja. Você está namorando? Estou com esse rapaz aqui. Esse aí? Não, esse aí é o presbítero fulano de tal, o marido da cantora fulano de tal. Aí, elas armaram uma arapuca para pegar o presbítero. Quando que ele vai vir na sua casa de novo? Vai vir na sexta-feira. Então você vai fazer o seguinte, papapá, vai gravar, papapá, vamos desmascarar ele, beleza. Aí fizeram a arapuca, pegaram o cara, vídeo, tudo. Aí foram entregar para o pastor do cara. E aí entregou para a mulher do cara, e aí ele falou assim, está escrito aqui na Bíblia, Deus odeia o divórcio, e agora você não pode se separar de mim, porque se você separar de mim, você vai estar indo contra Deus, um canalha, irmãos. E usando a Bíblia, está escrito na Bíblia, e aí, irmão, está escrito, ué. Mas não era assim que os fariseus faziam com Jesus também? Está escrito. Não é assim que o diabo fez com Jesus também? Está escrito. O diabo sabe Bíblia mais do que qualquer um de nós, e continua sendo diabo. É possível citar a Bíblia, saber Bíblia, decorar a Bíblia e ainda ser diabo. Então o que demanda a saúde da nossa igreja não é uma igreja que tem uma Bíblia aberta em cima do púlpito. Isso não adianta de nada. Você pode ter uma Bíblia aberta na sua casa, ela está pegando poeira. Você pode ter textos pregados pela sua casa de toda forma. Se você não entender aquilo corretamente e não colocar em prática aquilo que entendeu, de nada adiantou. Então nós precisamos de uma teologia correta para adorarmos o único Deus verdadeiro. O que é essa teologia bíblica, pastor, que você está falando aí? Teologia bíblica é pensar acerca da Bíblia da maneira que a própria Bíblia diz sobre si mesmo. O que isso significa? Que é não entender a Bíblia como eu acho. Por exemplo, quando eu leio o Salmo 91, 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, eu acho que está falando de mim. Olha que bonito. Quando eu leio lá que Davi pegou a pedra e jogou na cabeça do gigante, eu sou Davi, e o gigante é o meu vizinho, o gigante é aquela menina do trabalho, o gigante é aquele miserável que me deu... Não é, irmão. Nós precisamos entender a Bíblia como a Bíblia se entende. Porque se nós usarmos a Bíblia para entender aquilo que nós queremos entender, nós podemos fazer todo tipo de barbaridade usando a Bíblia. E não é assim que as pessoas fazem? Separam, excluem, matam em nome de Deus. Não, mas é que a Bíblia diz que nós temos que chegar e nós temos que tomar o poder, porque nós nascemos para ser cabeça e não cauda.
Então nós temos que dominar o país, nós temos que ter um presidente super evangélico, nós temos que ter a força evangélica mais forte, que aí o Brasil será do Senhor Jesus. Teologia ruim promove crenças e práticas ruins. Nós queremos dominar a todo custo, nós queremos vencer, nós queremos matar, quando na verdade nós somos adoradores de um Deus que morre. Ontem eu ensinei para os meninos da classe que Deus morreu na cruz, e a reação foi igual a do Heraldo daquela vez. Deus morre, pastor? Deus morre. Quando Ele se encarnou, Ele assumiu a possibilidade de morrer. E aí, ficamos sem Deus? Não, o outro Deus, que não é outro, o Pai, que é o mesmo Deus, que é uma outra pessoa. O Pai também é Deus, como o Filho também é Deus, e o Espírito também é Deus. E aí, irmão, na cabeça do novo convertido, imagina, né? Mas tem que saber, ué. Teologia, desde o início. Não, pastor, mas chegou agora, não vai entender nada. Tem que entender. Quem faz entender é o Espírito. Precisa entender. Mas nós precisamos de uma teologia bíblica. E aí a Sara depois falou, para encher o meu coração, falou assim, nossa, eu queria ter gravado aquilo que você falou e colocado lá na televisão de casa, para toda a minha família ter ouvido. Eu falei assim, não mexe com o coração do pastor, não. Lembram da síndrome de Lúcifer que eu falei domingo passado? Pois é, essas horas Lúcifer fica assim, é isso mesmo, você é o cara. Eu falei, não, meu Deus, não. Então, nós precisamos, é complexo demais, é difícil entender, mas nós precisamos traduzir de uma forma que eles possam entender. Por mais simples que seja a explicação, ainda é difícil de entender. E aí eu disse assim, né? Eu falei assim, igreja tal é seita, igreja tal é seita. Aí a Priscila diz assim, pastor, você está igual o pessoal lá das outras igrejas, dizendo que todas as igrejas são seitas, menos a nossa. Eu falei, não, calma aí, vou te dar os filtros e você diz, e você entende o que é seita e o que não é. Aí eu falei para ela, tudo aquilo que sai fora do credo apostólico é seita. Ela, o que é o credo apostólico? Eu falei, você nunca foi católico? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso é o credo apostólico. Não, pastor, isso é reza de católico. Não, isso é o credo apostólico. Aí eu ensinei para eles ontem que nós somos também uma igreja católica, uma igreja apostólica. Nós só não somos romanos, nós somos batistas. Pastor, nós somos católicos? Eu falei, E se te perguntar o que você é, você vai falar assim, nós somos católicos, apostólicos, batistas. Porque católicos significa universal. Nós cremos que a igreja de Cristo não é a igreja batista, não é a Assembleia de Deus, não é a igreja católica. A igreja de Cristo é os crentes que estão espalhados por todo o mundo em determinadas igrejas. Pastor, então tem salvo lá na Deus e Amor? Tem. Tem salvo lá na Maranata? Tem. Tem salvo lá na igreja católica, pastor? Tem. Olha o Evaldo aqui, ó. E outros, não é só o Evaldo não, ele é o único exclusivo não. Então, nós cremos que a igreja é católica, ela é universal. Mas por que nós somos apostólicos, pastor? O senhor não chama-se apóstolo? Nós somos apostólicos porque aquilo que nós cremos e seguimos são os ensinos deixados pelos apóstolos. Você sabia que Jesus não escreveu nada? Não, eu não quero saber de apóstolo, não. Quando fala São Mateus, São Marcos e São Lucas, eu arrepio, porque isso é coisa de católico. Você sabia que Jesus não escreveu nada? A única coisa que ele escreveu foi na areia uma vez, mas ninguém nem sabe o que ele escreveu. Tudo que nós temos acerca de Jesus foram os apóstolos que escreveram. E por que nós somos apostólicos? Porque nós estamos baseados nos ensinos dos apóstolos. Então nós somos quase católicos, nós somos católicos apostólicos, nós só não somos romanos. E qual que é a diferença? Que os católicos romanos acreditam que a base, a sede da igreja se localiza na cidade de Roma. E nós, pastor, nós acreditamos que a igreja não tem uma sede. Nós acreditamos que a igreja está espalhada. Então a igreja em Mesquita, a igreja Joanésia, a igreja pelo mundo. Nós não seguimos a tradição do Papa que preside em Roma. Isso nós discordamos. Mas católicos e apostólicos somos. No finalzinho você pode colocar um batista ali, para ficar mais. Católicos, apostólicos, batistas. E aí, como que nós podemos fazer com isso agora que nós aprendemos? Para nós interpretarmos a Bíblia corretamente,
Nós precisamos entender que isso aqui é uma revelação progressiva. O que é isso, pastor? Aquele negócio que você estica o cabelo? Não, não é nada disso. Revelação progressiva é entender que esse livro não caiu do céu pronto. Foram mais ou menos 1.400 a 1.500 anos de formação. Mais de 40 autores, em países, em continentes, em línguas diferentes, aonde não tinha WhatsApp, não tinha correio, não tinha telegrama, para eles se comunicarem uns com os outros, e assim, o que você escreveu aí? Ah, tá bom, vou escrever aqui também. Não, 40 autores diferentes, em continentes diferentes, em épocas diferentes, escrevem acerca de um único tema, e nenhum deles se contradizem. De Moisés a João, o último, aproximadamente 1.500 anos, a Bíblia vai sendo formada, gerada, inspirada, Deus colocando dentro dos homens, e os homens traduzindo na sua linguagem. E alguns dizem assim, eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia foi livro escrito por homens. Você fala a língua de Deus, por acaso? Se Deus falasse, se Deus escrevesse, você entenderia alguma coisa? É claro que é escrito por homens, porque é para homens. Então o texto precisa ser entendido, que aquilo foi sendo progressivamente revelado. E aquelas coisas lá do passado, pastor, matar o menino apedrejado, não pode comer carne de porco, não pode... E aqueles negócios, pastor, aquilo foi sendo revelado, e nós entendemos que a nova revelação vai caducando algumas coisas do passado. Então nós temos que largar o Antigo Testamento? É claro que não. Nós precisamos ler o Antigo sobre as lentes do Novo. Mas nós não vamos entender o Novo se nós não tivermos o Antigo. Então nós precisamos entender que a Bíblia é uma revelação progressiva. Nós só sabemos que Jesus é o Messias porque o Antigo Testamento nos aponta características de como o Messias seria. E isso vai revelando progressivamente, e as últimas coisas vão dando sentido às velhas coisas. E aí nós vamos entendendo de uma forma melhor, e Paulo vai dizer, ele se revelou na plenitude dos tempos, ele é a imagem do Deus invisível. Vocês adoram um Deus que vocês não conseguem ver, mas vocês não conseguem ver um Deus invisível? Olhem para Jesus, porque ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Pastor, eu quero adorar a Deus, mas eu não conheço a Deus. Eu não consigo ver, eu não consigo imaginar Deus. Olhe para Jesus. Jesus é a imagem de Deus, Jesus é o nosso Deus, Jesus é a representação, é a forma mais completa que Deus resolveu se revelar à humanidade. Olhe para Jesus. E é por isso que nós cometemos crimes quando nós olhamos para a Bíblia sem passar pelas lentes de Jesus. Lembram da mensagem em Marcos, Jesus e a lei, a treta de Jesus com os fariseus? Eles diziam assim, não pode fazer isso no sábado. Aí Jesus diz, o que pode fazer no sábado? Matar ou viver? Dar vida ou morrer? Fazer o bem ou fazer o mal? Porque nós podemos interpretar a lei de uma maneira que o nosso coração quer que interprete, mas Jesus interpreta a lei conforme a necessidade da lei, e a lei sempre vem para preservar a vida. Mas por que é tão importante nós termos uma teologia bíblica correta? Porque uma teologia bíblica correta molda aquilo que nós pregamos, molda aquilo que nós cantamos. Pastor, eu gosto tanto daquela música, tem sabor de mel, então vamos cantar aí no culto? Não vamos, não. Pastor, e aquela lá, que a mesa vai virar, aquele que pisou no meu garganta agora vai estar lá embaixo, e eu vou pisar na cabeça dele. Tudo vai dar certo para mim, tudo vai dar errado para o meu vizinho, porque aquele maldito esfregou o carro zero dele na minha cara, e eu estou com o meu fusquinha velho aqui, e não tem nada que eu possa... Quando que eu vou receber o carro zero, e o carro dele vai quebrar, e ele vai ficar a pé? Não, nós não vamos cantar isso aqui não. Por que não? Porque não faz parte da nossa teologia. Pastor, mas é pecado ouvir sabor de mel? Lógico que não. Tem dia que você está lá lavando vasilha, sabe? Você tomou um couro do diabo, o diabo te esfregou, te amassou, te jogou no chão. Aí tudo que você precisa saber é que você é um escolhido,
como é que é? A sua guerra não acaba aqui, no começo tem uma coisa, mas depois vai estar tudo bem. Olha que coisa maravilhosa. Você pode ouvir Sabor de Mel, mas não na igreja. E o Zezé de Camargo e o Luciano, pastor, você também pode ouvir. Imagina você estar lá no dia dos namorados, aí você vai colocar o quê? Corinho de fogo? Não, coloca uma música romântica, né? Como que você é bela, minha amada e tal. Mas agora na igreja não. Consegue compreender? Acho que ele gostou do Zezé de Camargo. Hã? Deveríamos pregar, né? Mas Cantares é um livro impróprio para menores de 18 anos. Então nós precisamos pregá-lo de maneira fiel. Quem sabe num encontro para casais, nós podemos pregar Cantares, mas tudo em seu determinado lugar. A nossa teologia molda como nós pregamos, molda como nós cantamos e molda como nós discipulamos. Ontem eu apresentei para os irmãos a igreja que nós queremos ser. O curso começa assim, depois todos vão fazer, vocês vão ganhar aquele copo bonito que os irmãos ganharam ontem. Todos da igreja vão fazer esse curso. Aí começa assim, quem somos nós? Nossa história. Começou em 1991, debaixo do pé de manga, parará, até chegar agora. O que nós cremos? Cremos em Deus Pai, cremos em Jesus Cristo, nascimento virginal, Espírito Santo. Falei, Batista crê no Espírito Santo. Aí, depois, que igreja nós queremos ser? Falei, nós queremos ser uma igreja bíblica. Aí eu cito o texto de Atos. E eles perseveravam no templo e nas casas. Olha como que nossa igreja começou. Começou na casa de um irmão. E depois, quando veio para a congregação, do lado do varejão, continuou nas casas. Aonde foi que nós perdemos a casa? Porque a igreja do Novo Testamento era uma igreja que voava sobre duas asas. Nos templos e nas casas. Mas por algum motivo a nossa teologia nos ensinou que aqui é o lugar de nos relacionarmos com Deus. Mas que teologia fraca, que teologia errada, que teologia ruim. Nós perdemos as casas. E quando nós perdemos as casas, nós perdemos a possibilidade de alcançar pessoas que a igreja não alcança, só as casas. Então a minha visão é voltar ao modelo primitivo. Uma igreja que funcione no templo, ninguém vai parar de vir no culto, mas que também funcione nas casas. Porque as casas podem receber pessoas que às vezes o templo, com toda a sua estigmatização, não consegue receber. Aí na casa ela se relaciona, na casa ela conhece a palavra, na casa ela é estimulada a se relacionar com todo o grupo na igreja. Uma igreja com teologia boa molda a forma como nós discipulamos. E aí o nosso discipulado mais não é uma caixa de som no meio da praça, alguém gritando e babando no microfone, incomodando quem está passando à sua volta. Não, esse não é o discipulado. O discipulado agora que nós acreditamos é o discipulado de Jesus, em que ele passa 3 anos e meio cuidando de 12. Nossa, Jesus veio na terra por causa de 12, E aí ele investiu em 12. E depois aqueles 12 em mais 12. Depois os 12 dos 12 mais 12. E mais 12, e mais 12. Até chegar em Mesquita, um dia que ele te encontrou. Se você puxar o histórico aí, dá para chegar lá em Jesus. Quem me ganhou para Jesus foi fulano de tal. Quem ganhou fulano de tal foi fulano ciclano. Foi ciclano e... Chegou em Jesus. Não é fácil. Você não vai conseguir fazer isso. Mas essa é a cadeia. Começa em um, passa por 12, passa por outros, até chegar em todos. Para caminharmos para o fim. Por que uma teologia bíblica é vital para a igreja? Porque a teologia bíblica vai revelar quem Deus é. E se nós não soubermos quem a Bíblia diz que Deus é, nós vamos cair na tentação de criar Deus como nós achamos que Ele deve ser. Pastor, eu li na Bíblia que Deus mandou matar as crianças, mandou matar as mulheres grávidas, mandou matar os bois, quando entrasse na terra, mandou matar todo mundo. Pastor, não, esse não é o Deus que eu creio, não. Pois bem. Outro dia saiu um pregador dizendo aí, eu não creio no Deus que é fogo consumidor, que manda as pessoas para o inferno e parará. Você pode crer num Deus que você acha que deveria ser Deus. Não, eu acho que Deus deveria ser uma pessoa boa,
que não permitisse o mal, que não mandasse ninguém para o inferno, que todo mundo fosse para o céu. É um Deus à minha imagem, um Deus que eu queria que Ele fosse, um Deus que é como eu acho que Ele deveria ser. Mas o nosso Deus não é só um Deus que morre, mas é um Deus que mata. Todo mundo que morre é Deus que mata, sabia disso? Ninguém morre se Deus não matar. Então nós precisamos ter uma visão correta de Deus a partir da forma que Ele se revelou através da sua palavra. Se nós não conhecermos a palavra, cairemos na tentação de conhecer um Deus conforme nós achamos que Ele deve ser. Eu não consigo acreditar em um Deus que manda as pessoas para o inferno. Pois bem, acredite num Deus que você quiser, mas o Deus da Bíblia manda pessoas para o inferno. Pessoas que não aceitaram o seu plano, pessoas que não acreditaram naquilo que Ele propôs, pessoas que não receberam o seu presente, pessoas que negaram tudo aquilo que Ele fez por nós de graça. A esses há um destino de eternidade longe de Deus. Como que nós podemos cultivar uma cultura bíblica na igreja? Através das pregações expositivas, através das séries bíblicas. Sei que vocês ficam chateados quando a série acaba. Pastor, por que o senhor parou em Marcos? Porque nós vamos voltar na segunda temporada. Agora é Apocalipse. E depois nós vamos parar Apocalipse também. Depois vamos... É assim, irmão. Calma, paciência. Se nós formos estudarmos um livro inteiro, nós vamos ficar 1, 2 anos, aí enfada, cansa. Tem que deixar sempre o gostinho de quero mais. É a didática do pastor. Nós precisamos de ensinar a Bíblia intencionalmente. Nós precisamos de ler a Bíblia de maneira que as pessoas entendam. Nós precisamos de um discipulado centrado na palavra de Deus. Nós precisamos de músicas que cante a palavra de Deus. Você quer conhecer a teologia de uma igreja? Observe os hinos que são cantados nessa igreja. A teologia da igreja é traduzida não pela pregação, porque pode vir um pregador de fora, pode vir um outro pastor, pregar outras coisas, mas a música é algo que está enraizada. E se a música de uma igreja é ruim, a teologia daquela igreja é ruim. Martinho Lutero dizia que ele não fez nada na reforma, quem fez foi a palavra. E alguns dos inimigos de Martinho Lutero diziam assim: o problema nem foi as 95 teses que ele escreveu, o problema eram seus hinos que eram cantados e a palavra de Deus entrava e não saía mais da nossa cabeça. Imagina se nós começarmos a ter músicas que cantam a palavra de Deus. Decorar a palavra de Deus é muito difícil, mas decorar uma música é muito fácil. Gravar a palavra de Deus, versículo por versículo, é muito difícil, mas cantar a palavra de Deus é muito fácil. Não tem aquela música assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você decorar aquele salmo é dificílimo, mas cantar o salmo é fácil demais. Imagine se nós tivéssemos músicas, cantores, compositores, que passassem a partir de agora fazer músicas da palavra de Deus, cantando a palavra de Deus, cantando as verdades sobre Deus. A música molda a teologia da nossa igreja. E uma igreja com teologia boa terá músicas com boa teologia. Para a gente finalizar, nós precisamos entender que nós precisamos de uma teologia bíblica para nós formarmos membros bíblicos. Nós precisamos de uma teologia bíblica para nós não aceitarmos mais a superficialidade. Eu disse domingo passado que quando pessoas vierem pregar aqui, aniversário da igreja, eventos especiais, para vocês colocarem os pregadores no estreito. Como que coloca o pregador no estreito? Quando ele abrir o texto para pregar, ele lê o texto que ele vai pregar, você vai abrir junto com ele, e quando ele terminar o texto, ele vai fechar a Bíblia, vai guardar, mas você não fecha. E fica assim, olhando para ele com aquela cara de cachorro, olhando o frango rodando. E você olha para a Bíblia, olha para ele, olha para a Bíblia, olha para ele, olha para a Bíblia, olha para ele. Ele vai olhar para você, você olhando para a Bíblia, olhando para ele vai tremer na base. Se ele não tiver preparado uma mensagem bíblica, ele vai tremer na base. E ele vai sair daqui com uma sensação: aquela igreja é acostumada com a Bíblia, aquela igreja tem fome pela Bíblia, aquela igreja está acostumada a comer Bíblia.
porque ela não se satisfez com a leitura do texto, fechou a Bíblia e depois ficou assim, ó. Porque a igreja que fecha a Bíblia e espera o pastor falar, ela está botando confiança demais no pastor, dizendo que tudo aquilo que o pastor fala é a palavra de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem tudo que o pastor fala é a palavra de Deus. Minha avó tem um pastor lá que fala algumas barbaridades. Eu fui dormir na casa da minha avó, BH estava muito calor, aí eu tirei a camisa para dormir, eu já estava deitado. Ela falou assim, um pastor, nesse tom, dormindo sem camisa. Eu vou estar calor, vó, o que tem? Está escrito em Apocalipse que se dormir sem camisa e Jesus voltar, você vai para o inferno. Eu falei, vó, isso não está escrito no Apocalipse não. Está sim, meu pastor falou. Então tá bom, se o seu pastor falou. O pastor pode falar coisas para enganar a igreja, sim ou não? O pastor pode tentar manipular a igreja com a Bíblia, sim ou não? O pastor pode tentar enganar a igreja de acordo com seus próprios gostos? Pode. Mas como que eu posso ter certeza que o senhor pastor, não está me enganando? Porque eu posso enganar vocês. Eu sei as técnicas para enganar vocês. Se eu quiser enganar, eu posso. Agora, como que vocês podem não se deixar enganar? Se aquilo que eu estiver falando, vocês estiverem conferindo e julgando o que eu estou falando. O que eu falar que estiver escrito aqui, é Deus falando. O que eu falar que não estiver escrito aqui, não é Deus falando. Pastor, mas isso é perigoso que você está ensinando a gente. É claro que é perigoso. Porque eu estou ensinando vocês a não serem dependentes de mim. Mas não só não serem dependentes de mim, não serem dependentes de ninguém mais. E quando vier outro pastor, quando vier um outro pregador, que ele começar a falar coisas que não está escrito, vocês não vão aceitar, porque vocês aprenderam quando é que Deus está falando. E se acontecer comigo, se um dia, pastor, o senhor começar a falar coisas que você acha que tem que falar, mas não é o que a Bíblia está falando, não saiam da igreja. Porque crente não tem que sair da igreja por causa do pastor, é o pastor que tem que sair da igreja por causa dos crentes. Se eu começar a me desviar, se eu começar a pregar errado, se eu começar a falar coisas que não estão escritas, reúna a igreja, convoca uma assembleia e me tirem como pastor de vocês. Porque vocês aprenderam o que é ser pastoreado e quando um pastor está alimentando o seu rebanho de maneira correta. Não sei, quando eu for embora, eu quero fazer parte do processo de deixar um novo pastor. Mas se eu morrer subitamente, aí não vai ter como. E aí vocês vão ter que escolher um outro pastor por conta própria. Como que vocês vão escolher? Está aqui os critérios. O pastor prega expositivamente. Diga para ele, assim, pastor, o senhor sabe o que é pregação expositiva? Sabia que muitos pastores não sabem? Aí ele vai assustar, que é isso? Essa igreja sabe o que é pregação expositiva? Esse pastor não é para vocês. E aí vocês vão observar o que esse pastor prega. Ele vai ler o texto e vai pregar o texto, ou ele vai ler o texto, fugir e começar a contar a historinha. É porque minha avó caiu de bicicleta em 1980. Esquece isso. Nós não queremos história, pastor. Nós não queremos a sua experiência. Por mais que você seja vivido e tenha boas experiências para nos contar, aqui no culto nós queremos a palavra. Porque o que alimenta não é a experiência do pastor, o que alimenta não é a vida do pastor, o que alimenta é a palavra de Deus. E se o pastor deixar de pregar a palavra para contar histórias da sua própria vida, não ouçam esse pastor. Essa é uma igreja saudável. Uma igreja que aprendeu a pensar por conta própria. Uma igreja que aprendeu a avaliar. Nunca vai ser presa por nenhum tipo de pastor. Pode não ser comigo, mas pode chegar outro que tentará manipular vocês. Desviar vocês. Levar vocês para outro caminho. Mas como que vocês irão espantar os lobos do meio de vocês? Pela palavra. Se vocês conhecerem a palavra, se vocês estiverem sabendo da palavra, se vocês analisarem o que ele está falando de acordo com a palavra, e se ele não tiver na palavra, toque esse lobo daqui. Mas toca mesmo. Ah, mas tadinho do pastor, a igreja mandou o pastor embora. Se for um lobo, tem que mandar mesmo. Porque senão a igreja vai embora e o pastor fica. Mas é o pastor que tem que ir e a igreja que tem que ficar. Porque vocês aprenderam não só como devem ser pastoreados, mas vocês aprenderam a se pastorear.
Meu sonho é dizer que eu não sou o pastor da PIBAM, eu sou pastoreado pela PIBAM. Eu pastoreio vocês e vocês me pastoreiam. Eu cuido de vocês e vocês cuidam de mim. Aqui não é o encontro das ovelhas e o pastor, é o encontro do pastor e dos pastores. As ovelhas estão lá fora. Vocês precisam ser pastores. O problema é que nós gostamos de ser ovelha. Todos nós somos ovelhas de Jesus, o bom pastor. Eu sou ovelha de Jesus, você é ovelha de Jesus. Agora, aqui na igreja, vocês são os pastores. E as ovelhas, pastor, estão lá fora sem pastores. Vocês são os pastores das ovelhas. Vocês aprendem aqui, recebem de um pastor, aprendem a ser pastor e pastoreiam lá fora. Porque quando Jesus disse assim, olha, grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Mas orem a Deus pedindo para que Deus mande mais ceifeiros ou trabalhadores. Não é para mandar mais pastores, é para mandar mais crente. Porque cada crente é um pastor, cada crente é um trabalhador, cada crente é responsável pela colheita. Se nós entendermos isso, irmãos, nós somos um número pequeno, de 30, 40, mas são 40 pastores. E se um pastor resolver cuidar de uma ovelha durante um ano, no segundo ano nós seremos 80 pastores. E no terceiro ano? E no quarto? Nós entendemos o que Deus quer para nós. Nós entendemos o que a Bíblia quer que nós sejamos. Nós entendemos o que é ser uma igreja saudável, com teologia biblicamente embasada. Irmãos, quando nós entendemos a Bíblia como um todo, quando nós temos teologia bíblica, quando nós conseguimos enxergar a Bíblia e todo o plano que a Bíblia tem, nós paramos de pregar a nós mesmos e começamos a pregar a Cristo. Pastores gostam muito de falar de si mesmo. Pastores gostam de falar de suas histórias, de suas experiências. Isso é um problema de ego. Não, porque eu vivi isso, eu passei por aquilo, eu sei o que você está passando, a minha experiência é essa. Ajuda pessoas. Experiências ajudam pessoas. Mas a pregação não é para pregar sobre mim, é para pregar sobre Cristo. Nós aprendemos no domingo passado que Apocalipse não é sobre as coisas do fim, é sobre Cristo. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. A Bíblia toda é a revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos orar para que Deus nos dê fome pela palavra e nos guie em compreensão daquilo que nós ouvimos e entendemos a partir da palavra. A saúde de uma igreja depende de uma visão correta de Deus na sua obra revelada. Quando nós temos uma teologia bíblica boa, nós temos pregação boa, adoração boa e um discipulado bom. O nosso culto, que culto ruim que foi hoje, hein? Depende de quem ofereceu. Eu falei com os 11 novatos ontem, falei, olha, se você quiser vir para essa igreja só para receber, por favor, não venha, vá para outra. Porque nessa igreja aqui, é uma igreja daqueles que entenderam que o serviço é resultado daqueles que foram alcançados pela graça. Pastor, mas eu não tenho talentos. Tem, todo mundo tem pelo menos um. E aqui é o lugar de você servir a Deus com os seus talentos. Mas eu tenho que trabalhar agora todo domingo? É claro que não. Um domingo você vai servir, no outro você vai ser servido. Porque você tem dons que eu não tenho e preciso. Eu tenho dons que você não tem e você precisa. Cada crente precisa colaborar, cada membro do corpo precisa trabalhar. E quando uma parte do corpo não desenvolve, ela atrofia. E quem sofre com isso? A PIBAM? Não, o corpo de Cristo. Então, igreja que a pessoa vem só para receber, prefiro que fique em casa. Tem outras igrejas aí que você vai só para receber, né? Eles falam, receba, receba, receba. Aqui não, aqui é para entregar. O culto é uma entrega, o culto é um sacrifício, o culto é uma oferta. Que culto ruim! Pois bem, é o culto que você entregou para Deus. Vamos orar para encerrar? Deus Santo, Pai de amor, nos deu uma teologia saudável, nos deu uma teologia bíblica, nos deu um entendimento correto sobre a Tua pessoa.
Nós aprendemos nessa manhã que a medida como nós te conhecemos, demanda a forma como nós nos relacionamos com o Senhor. Deus, nós não podemos errar em te conhecer, para que nós não erremos no relacionamento para com o Senhor. Faça com que nós tenhamos fome pela palavra, mas acima de tudo, faça com que nós entendamos a palavra. Ilumine nossa mente, ilumine o nosso coração, pelo poder do teu Santo Espírito. Produza em nós uma igreja saudável. Nós nunca seremos perfeitos, mas podemos ser bíblicos. E ser bíblico também é ser imperfeito. A Bíblia conta tantas histórias de imperfeições. Nós somos imperfeitos, nós somos cheios de defeitos, mas nós queremos ser saudáveis. Nós não queremos matar em nome de Deus, nós não queremos discriminar em nome de Deus, nós não queremos cometer crimes em nome de Deus, nós queremos ser uma igreja que morre em nome de Deus. Que o Senhor nos ensine a servir, mas o serviço ideal só pode partir de uma boa teologia. Então nos ensine, Deus, nos ensine cada vez mais de Ti, para que nós possamos, a partir do conhecimento de Ti, Te amar cada vez mais. Aquele que mais conhece, mais ama. É impossível conhecer esse Deus maravilhoso e esse conhecimento não se traduzir em amor a Ele mesmo.